O mercado financeiro está registrando muita volatilidade hoje, mas com um comportamento mais negativo. A Bolsa já teve momentos aí de queda muito mais acentuada, a queda passou dos 2%, o dólar já avançou bem mais, agora ele sobe 0,32%, a cotação de venda do comercial está em R$ 3,637, Bolsa caiu 1,96%, as ações da Petrobras já chegaram a cair 14%. É a preocupação do mercado com relação a todo esse cenário, perdas que a Petrobras possa ter. E nós vamos falar sobre isso agora com Pedro Paulo Silveira, economista da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, Pedro Paulo, é uma situação muito complicada que o país enfrenta, não é? Porque eu falava há pouco, os caminhoneiros têm razão, porque eles enfrentaram uma situação muito difícil, então a reivindicação é justa, né? A total imprevisibilidade no momento que preços subindo diariamente. A Petrobras, ela vinha obtendo resultados muito favoráveis com relação a essa política e nós temos uma carga tributária elevadíssima, mas também um imenso rombo das finanças públicas. Como é que você equaliza tudo isso? Não equaliza, né? Alguém vai ficar descoberto, é isso. A sua exposição foi brilhante, né? É difícil somar todos os interesses e achar que existe uma soma que seja zero, né? Fica tudo equilibrado. É difícil, não tem como fazer isso. O que nós temos que discutir de verdade é quem paga a conta, né? Sempre é essa a questão. Nós temos um momento com um déficit público aí beirando a 200 bilhões de reais, um pouco mais, um pouco menos. Uma eleição que deve acontecer daqui mais ou menos 4 meses. E o petróleo a 72, 71 dólares, dependendo do dia, o barril, e o dólar que saiu de 3,20 para 3,60. Né? São eventos bem objetivos, aí não tem muito o que discutir. Então, os caminhoneiros já disseram, nós não queremos pagar essa conta. Então, estão lá reivindicando algum tipo de ação no sentido de reduzir o preço. Mas, se você levar em consideração que o dólar saiu de 3,20 para 3,65, digamos, e que o petróleo subiu lá fora de 60 dólares no começo do ano para 72 dólares agora, você já tinha um forte aumento. Ele chegou a 80, né, Pedro Paulo? Pois é. Eu estou pegando o WTI, que é uma modalidade. O Brent chegou perfeito. É que eu acompanho sempre por ele, porque é o que influencia mais aqui o da Petrobras, na minha opinião. Então, mas interessa. O fato é que chegou, de fato, a esses 80. Foi uma alta muito forte e em algum momento chegou na bolsa de todo mundo. Ali, as famílias brasileiras já estão pagando o gás R$80, se não me engano, o bujão. Né? Ele saiu de 40 e poucos reais para esses 80. A gasolina que todos nós abastecemos no posto está saindo a R$5, R$5 e pouquinho, dependendo do posto. Então, todos nós pagamos. Os caminhoneiros tiveram aí a capacidade de se organizar e dizer que não conseguem aceitar mais esse tipo de coisa. Agora, eu penso que não tem solução para isso não. O petróleo, tudo indica, deve continuar forte. Lá fora, o que motivou a alta do petróleo continua no horizonte, que é a possibilidade de guerra entre Estados Unidos e o Irã. Estados Unidos e o Irã, não, desculpe, mas a possibilidade dos Estados Unidos imporem mais uma vez restrições à venda de petróleo por parte do Irã. O Irã produz mais de 2 milhões de barris por dia. A Venezuela também pode entrar nesse cenário, e ela é uma grande produtora de petróleo. E como o mercado de petróleo está muito seco, vamos dizer assim, a oferta está muito colada na demanda, qualquer interrupção dessa na oferta produz um forte aumento de preço. Então, aí você tem uma fonte de alta ou do mínimo de manutenção dos preços. E eu acho que o dólar lá fora vai continuar muito forte em relação às outras moedas, porque a taxa de juros vai continuar subindo, e aqui a gente tem o processo eleitoral, outra coisa que deve puxar o dólar para cima. Então, qualquer que seja a ação que o governo faça para atender aos interesses específicos dos caminhoneiros, eu tenho a impressão de que a chance de que daqui a um mês, esse vício seja zerado por novas altas ou do dólar, ou do petróleo, ou de ambos ao mesmo tempo, pode acontecer novamente. Então, essa tentativa de
de acomodar os interesses dos caminhoneiros já terá ido para o ralo. O que nós vamos fazer daqui a um mês se o petróleo bater $85 e se o petróleo bater $85 e o dólar bater 3,80, digamos. A gente vai ter que parar tudo de novo, as famílias vão ter que esperar suas compras, o país vai ter que ficar nessa situação para atender os interesses dos caminhoneiros. Eu não sei. Ou a Petrobras absorver perda de novo, né, Pedro Paulo? E essa foi uma das reações do mercado, um dos motivos da reação negativa do mercado, né? Exato. Na minha opinião, ficou claro que, apesar da Petrobras ser uma empresa de monopólio, ela detém todo o mercado brasileiro, dividindo um pouquinho com quem ela bem entender, ela não consegue impor o preço dela tão facilmente assim, como qualquer outra empresa, né? Se você é cliente de uma empresa de telefonia, de uma empresa de canal fechado de TV, que são oligopólios também, a gente tem alguma maneira de reagir. No caso dos combustíveis, a economia não tem essa capacidade de reagir tanto, substituir o combustível por outra coisa. As famílias não têm capacidade de substituir gás de cozinha por outra coisa. Em que estejam fazendo isso em algumas situações. Então, eu acho que foi um sinal e o mercado começou a entender, olha, no Brasil tem um limite para o petróleo subir, tem um limite para a Petrobras repassar todo esse custo. A velocidade de recuperação da Petrobras pode ser diferente. E que tem outro fato que tenha puxado para baixo o preço da Petrobras, é o receio do governo assumir uma postura completamente anti-mercado, tirando o Pedro Parente de lá. Também está caindo por conta disso. Fica essa preocupação. Agora, de qualquer modo, fica uma percepção muito ruim da fraqueza do governo, das dificuldades políticas, da vulnerabilidade da economia diante de movimentos internacionais, porque a economia brasileira nos últimos tempos, acho que até um bom período, ela tem flutuado muito de acordo com a maré internacional. Surfou naquela onda de preços altos de commodities em geral, depois se retraiu, aí teve uma fase mais tranquila que não conseguiu aproveitar porque ainda estava sobrando crise, e agora veio essa onda aí de alta do petróleo, de alta do dólar e, de novo, temos uma situação de caos. Eu acho que a questão é exatamente essa. Como nós estamos aí no final de um governo que não consegue dialogar muito bem com todos os setores da sociedade, isso se agrava. Porque numa situação como essa, seria importante a capacidade que um governo tivesse de negociar com diversos setores da sociedade e esclarecer essas questões que nós estamos discutindo agora. Porque o petróleo e o dólar estão subindo, né? Que ia ter um impacto na nossa vida, ia. Agora, isso precisa ser discutido, precisa ter alguém com autoridade política para entender quais são os problemas e negociar com os diversos segmentos da sociedade isso. E a solução política para isso nós não temos. Os senadores da base do governo hoje, do PP e do MDB, estão cobrando as saídas do Pedro Parente. O presidente do Congresso disse que o governo tem espaço, porque a arrecadação subiu, então ele pode cortar imposto. Agora, nós estamos num déficit público de R$200 bilhões, nós estamos exigindo da sociedade um sacrifício enorme para zerar esse déficit, e agora a gente vai começar a cortar imposto sem discutir com ninguém. Então, essa possibilidade de mediar politicamente essa situação que é conflituosa, que não tem um equilíbrio muito fácil, muito trivial, seria de um governo. E esse governo, assim parece, vai ficando provado, ele está realmente no fim, ele está aí esperando as eleições para a gente achar uma solução para isso. Mais ou menos o que nós tivemos na época do Sarney, né? Do Sarney, exatamente. Isso aí é bem o que está acontecendo. Já perdeu a capacidade, o governo deve encerrar. Vão apostar no próximo para ver se esse tipo de questão pode ser negociada, que é o que deveria ter sido feito, né? Ter negociado com as famílias que estão pagando o gás mais caro, com os usuários de automóveis que estão pagando a gasolina mais caro e com os caminhoneiros que estão pagando o diesel mais caro. Alguém precisava negociar politicamente essas questões e esse líder nós não temos hoje. De verdade, precisa ser encontrado nessa eleição. Tá certo, vamos continuar acompanhando. Nós ouvimos o Pedro Paulo Silveira, que é economista da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, muito obrigada, uma boa tarde.